Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 4 de julho de 2025, 4/7 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua crescente, da lunação de Câncer, do dia 25/6, a Lua crescente em Escorpião, fazendo uma quadratura com Plutão retrógrado em Aquário e fazendo um trígono com Júpiter em Câncer. Hoje, os sentimentos e as emoções de cada um podem estar, assim, bem divididos com relação a essas qualidades escorpianas. Então, Escorpião tem as forças e as capacidades e os assuntos relacionados a eles do controle, do poder, da manipulação, da inveja, do ciúmes, da traição, do submundo, do esgoto, da desonestidade, da mentira, da trairagem, os ratos, as lacraias e os próprios escorpiões não legais. Por outro lado, tem a capacidade de transformação, transmutação, regeneração, profundidade, né? Os assuntos da morte, do sexo e da sexualidade também estão aqui com relação a Escorpião. Como eu falei também, o controle e o poder também está aqui com Escorpião. Nessa quadratura com Plutão, que é o regente de Escorpião na astrologia moderna, essas não qualidades, esses lados desafiantes de Escorpião podem prevalecer. O ciúme, o controle, a ânsia pelo poder, o poder pelo poder, né? A trairagem, as traições, a manipulação, a desonestidade, a inveja, os ciúmes, né? O lado podre, o submundo, a história dos esgotos, os ratos, as lacraias e os próprios escorpiões podem prevalecer. A quadratura é um ângulo de 90 graus, muito difícil, altamente desafiante, e o emocional e sentimental da pessoa que estiver por ali, com essa história de querer controlar, querer abusar, né? O sexo não saudável, o sexo que manipula, né? O sexo que controla, o sexo que explora, né? A exploração da pessoa pelo sexo, seja alguém, um cafetão ou uma cafetina, que explora alguém sexualmente falando, ou seja alguém que faz uso do sexo para manipular uma outra pessoa, ele ou ela, está aqui nesse desafio aqui com relação a essa quadratura com Plutão retrógrado em Aquário. Aquário, como já falei aqui, está ligado à sociedade, ao social, ao nós no coletivo, à sociedade de uma maneira geral, às amigas, aos amigos. Então, tem esse desafio ali hoje. O bicho pode pegar, no sentido de ter algum problema aí muito grave, muito sério, como também pode continuar essa briga e essa luta pelo poder nas partes envolvidas nesses assuntos aí não saudáveis de Escorpião. Entende? Plutão está retrógrado, regente de Escorpião. Esse retrógrado está pedindo para rever, reavaliar esses assuntos e ir para o lado saudável de Escorpião e de Plutão, que é transformar, transmutar e regenerar toda essa situação. Então, se a pessoa vive aí no coletivo, com as amigas, com os amigos e com a família, que é um outro coletivo,
porque nós estamos fazendo uma conexão com a alunação de Câncer do dia 25/6 com a família, se ela vive essa podridão com a família, porque muitas vezes a pessoa vive ali no mundo mundano, na sociedade, todo esse lado não saudável de Escorpião, mas dentro da família ela também vive com a mãe, com o pai, com a irmã, com o irmão, com o primo, com a prima, com a tia, com o tio, com o avô, com a avó, né? Essa busca de controlar, de manipular, de o poder pelo poder. É daí que vem as brigas das heranças, por exemplo, no seio familiar, nas famílias. Então a pessoa já vive isso ali, às vezes até estimulado pelo próprio pai, pela própria mãe, pelo padrasto, pela madrasta, pela irmã, pelo irmão, pelo primo, pela prima, pelo ambiente familiar. E aí repete isso na sociedade, repete isso na vida, repete isso no social, né? Na sociedade, com as amigas, com os amigos. E não transforma, não transmuta e não regenera isso aí, não. Ela repete essa podridão. E o desafio aqui é esse: vai continuar nisso ou vai encarar esse desafio, a cura, para transformar, transmutar e regenerar essa situação e ir para um lado saudável? Porque depois tem um encontro com isso, né? É lua crescente, isso vai crescendo e toma conta de tudo. E uma hora a pessoa está totalmente envolvida, encarcerada. Plutão tem a ver com esse aprisionamento do submundo, quer dizer, a pessoa vai se afundando cada vez mais, e quando vê, está na escuridão plena, total. E às vezes não dá conta e depois entra numa depressão. Então é muito perigoso. Quer dizer, o desafio é encarar esse lado não saudável, esse lado escuro, esse lado podre, e entender que não é bom para a própria pessoa e não é bom para os outros. E aí encarar isso e buscar. No que encara, já é o caminho da cura e vai transformar, transmutar e regenerar essa história. Nesse trígono com Júpiter, a Lua em Escorpião em trígono com Júpiter em Câncer, é um caminho de cura, onde a pessoa vai buscar se informar. Júpiter rege Sagitário, então os estudos superiores. Vai buscar se informar, vai buscar conhecimento, desse conhecimento desenvolver também sabedoria com a própria história e com os conhecimentos. E se libertar disso aí, porque Júpiter, regente de Sagitário, ele é corregente de Peixes, Júpiter, regente de Sagitário, ele promove a liberdade. Então vai se libertar disso aí, vai se libertar dessas amarras podres do lado do Escorpião não saudável. Entende? Se libertar buscando uma transformação, uma transmutação, uma regeneração no seu ambiente particular. Olha, o corpo é a nossa primeira casa. Júpiter está em Câncer. Câncer é a nossa primeira casa. Câncer fala das casas, do ambiente familiar. Então, se libertar, né, em si mesma, em si mesmo, desse lado podre de Escorpião. Júpiter fala de liberdade. Através de estudos, através de conhecimentos, através de sabedorias, através de um profissional dessa área, que quando Júpiter fala de liberdade, Júpiter fala também das universidades. E as universidades é o ambiente onde tem as faculdades de todas as profissões. Então, uma delas é a medicina, que é a psiquiatria ou a psicologia. Então, a pessoa vai buscar um profissional nessa área, conhecimentos dessa área. Se ela dá conta de entender, quando ela busca esses conhecimentos por si só, e promove para ela mesma, para ele mesmo, uma liberdade, uma libertação desse aprisionamento
desse sexo podre, dessa relação podre, que é controlado, que é manipulado, do submundo, do esgoto, das sombras, da escuridão. E às vezes a pessoa é manipulada pelo sexo, ou pelo poder, ou pela ganância, ou pela usura. Entende? Ela fica sendo manipulada por isso aí. Então ela vai sair disso, porque o sexo é legal. Sexo não é legal para as instituições religiosas. Ó, Júpiter tem a ver com as instituições religiosas. A religião, que é o religar, é peixes. Mas as instituições religiosas é Júpiter, regente Sagitário. E Júpiter, na corregência de peixes, aí é a religião, que é o religar com a existência maior. Então, para a religião, o sexo, a religião fica manipulando, querendo colocar o sexo como uma coisa não saudável. Algumas chegam a falar que sexo só entre marido e mulher, quando estão casados, e para procriar, mais nada. E isso é uma grande mentira. Né? Sexo pode ser para procriar para a maioria dos animais. Mas para nós, seres humanos, não. Porque senão, toda vez a mulher estaria em período fértil, quer dizer, transou, engravida. E dos 28 dias de ovulação, digamos assim, desse processo todo de fertilização e tudo mais, do estado fértil da mulher, são alguns dias que vai acontecer de engravidar, os outros dias não. Então, na verdade, o sexo também é um caminho de promover saúde para nós, seres humanos. Ou promove a saúde, porque ele pode ser lúdico, pode ser alegre, pode ser feliz, pode ser saudável, ou pode promover também, tipo, a continuidade da raça humana através da procriação, procriar, do engravidar. Então, pelo lado saudável, tem isso aí. E pelo lado podre, tem essa história de usar o sexo para manipular. E o outro lado podre é a promiscuidade, que vai acabar promovendo doenças físicas, emocionais e espirituais para as pessoas envolvidas, quando é promíscuo, e é o lado não saudável. Mas quando é saudável, é consentido entre as partes se permitem, sendo namorados ou não, tendo relacionamento ou não. O bom é quando o amor está envolvido, o sentimento está envolvido. Né? Está ali. Aí ela fica forte, fica muito saudável. Mas se as pessoas querem viver esse lado do instinto, o lado carnal, mas de uma maneira saudável, onde está tendo um consentimento das partes, as pessoas não estão sendo enganadas, não estão sendo ludibriadas, não estão sendo compradas, não estão sendo manipuladas, não estão sendo exploradas, tá tudo bem também. Né? Fica aquele lado assim, ainda instintivo somente. Né? O sexo só do instinto. Então a igreja, as instituições religiosas manipulam e colocam o sexo como problema, e não é problema. É problema quando não é consentido, é problema quando tem exploração. É problema quando está acontecendo sem o consentimento das partes. Aí é problema. Não é? Então você vê, por exemplo, nesses ambientes aí onde fazem do sexo moeda de troca. Por que o ambiente é pesado? Porque ali está cheio de mentira, cheio de desonestidade. Mentira e desonestidade, está tendo traição. Né? A mulher comprometida está indo ali, que tem uma relação e fala para o companheiro dela que é fiel, que são leais, que não tem traição, está indo ali trair. O homem, a mesma coisa. Tem uma relação com a mulher, com alguém e tal, jurando fidelidade, lealdade, está indo ali trair, então está tendo
desonestidade e mentira, além de estar comprando essa história do sexo, que é para ser uma história natural, porque a outra pessoa ali, de repente, está ali com o outro que está pagando, mas não está afim, está fingindo que está gostando, está fingindo que tá bom, mas é fingindo. Então, fingir é mentira, é desonestidade. E aí esse sexo fica sujo, fica podre, fica do esgoto, que vai gerar doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais em todas as partes envolvidas. Nos lugares, o ambiente todo poluído. Entre as pessoas, a toxicidade aí, o lado tóxico da história ali é tão poderoso, tão forte. Escorpião é poder, é tão forte que contamina o mental da pessoa, o físico da pessoa, o emocional da pessoa e o espiritual da pessoa. E a parte explorada ali, ela é tão contaminada que a vida dela toda começa a ruir, estragar, ficar podre de dentro para fora. E a vida dela vai estragando. Percebe? Porque começa a ter uma luta de poder ali, de controle, de manipulação, de exploração. Então, essa lua crescente Escorpião, nessa quadratura com Plutão em Aquário retrógrado, Plutão retrógrado em Aquário, é todo esse lado o sujo, não saudável que eu falei aqui de Escorpião. Nesse trígono com Júpiter em Câncer, é o lado saudável, é o lado da libertação, é o lado de se libertar, é o lado de viver todo esse lado saudável de uma forma livre, feliz, viajando, alegre, intenso, profundo. As transformações são intensas, as transmutações são intensas, a regeneração acontece nela mesma. E lembra que eu falo aqui de transformação, transmutação e regeneração. Transformação de fora para fora, de fora para dentro. Transmutação de dentro para dentro, de dentro para fora. E aí acontece a regeneração total e absoluta, maior. Absoluta é a existência. Então, a existência vai estar envolvida. Porque o sexo, a sexualidade vivida entre as partes, com sentimento verdadeiro, com emocional verdadeiro, que é o amor, é muito lindo, é muito forte, é muito poderoso, muito bom. Mas quando tem falsidade, desonestidade, mentira, é só esse lado aí, não saudável de Escorpião e de Plutão. Entende? Então é interessante ver isso, porque essa força dessa lua crescente Escorpião, principalmente hoje, está muito forte. Ainda tem ali, ó, dentro de Escorpião ali, tem a Lilith, que é a lua negra, né? Que é o lado feminino que não aceita ser controlado, manipulado, está por baixo. Então, as mulheres, a lua já é a mulher, a lua negra, mas então as mulheres, muita atenção, e o lado feminino dos homens, muita atenção com tudo isso que foi dito aqui. Entende? E na relação com a família, mais atenção ainda. Mais atenção ainda. Beleza? Ó, é lua crescente. Então, os sentimentos e as exposições já estão aí, ó, sendo vistos. Percebe? Lá na lua cheia aparece mais isso, sobretudo no ambiente familiar e no íntimo de cada um. Então, atenção. Hoje é 4 de julho de 2025, sexta-feira. Esses assuntos ficam mais fortes na sexta-feira, né? Final de semana. Então, vamos aí vivenciar todos esses assuntos aí de Escorpião, mas para um lado saudável, né? Esse lado da morte de Escorpião
morrer o que não presta, para nascer o saudável. Né? Então, a morte também é ligada ao escorpião. Então, deixa morrer o que não presta. Aproveita esse trígono ali com Júpiter e se liberta. Promove uma libertação, é um libertar. Entende? Nessa quadratura, encara essa morte, vivencia esse luto e se liberta. Beleza? Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para saber aonde, qual setor esses assuntos todos estão mais fortes. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação, explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, web online, astrologia pessoal, empresarial, sinastria, que é os estudos do mapa, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Até mais.